Será que existe algum tipo de concessão para o aborto, dependendo do contexto, na percepção cristã? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. Hoje eu quero falar de um tema bastante complexo e, ao mesmo tempo, oriundo de uma situação que aconteceu no Brasil recentemente, o de uma criança de 10 anos que engravidou de um parente que abusava dela, e ela então foi obrigada a abortar essa criança com 5 meses e meio. Isso suscitou um grande debate no Brasil. Muitos se levantaram, inclusive alguns que se dizem cristãos, apoiando essa prática, olhando para este caso de maneira particular. Eu gostaria de deixar aqui a minha opinião, com base, claro, nas Escrituras Sagradas e com base na visão de mundo pautada no cristianismo, que olha para o Evangelho como força de lei. E eu começo dizendo o seguinte: nós não podemos ser casuístas, ou seja, não podemos olhar para este acontecimento e daí extrair um valor, extrair uma posição. Não podemos fazer isto. Nós temos que olhar para toda a situação e ampliar esse olhar. Devemos nos afastar o máximo possível e aí construir a nossa visão acerca deste tema tão polêmico. E eu diria que temos dois caminhos para pensar desta maneira. Nós temos, de um lado, uma ética deontologista. O que é esta ética? É quando os meios são mais importantes que os fins. Eu me preocupo com o andamento, eu me preocupo com leis, eu me preocupo com comportamento, independentemente dos resultados que isto me trará, se bons ou ruins. Esse é o posicionamento daquele que leva em consideração as regras para o procedimento. Mas existe também a ética consequencialista. É quando eu digo que os fins justificam os meios. E a grande maioria dos brasileiros está discutindo essa questão com base nessa premissa: os fins justificam os meios, e nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que pensar da outra forma. Temos que ser deontologistas, temos que pensar nas regras e leis e depois aplicá-la em toda e qualquer situação. E aí eu gostaria de trazer alguns pontos. E dito isso, eu prossigo dizendo que esse tema tão polêmico, ele precisa ser visto a partir da condição da realidade. Porque tratar desse assunto tão sério, tão grave, não é tratar de uma construção social, relativizar a prática, de jeito nenhum. Eu preciso pensar olhando para aquilo que a realidade me impõe como condição. E o que nós podemos extrair dessa reflexão? Primeiro, é que o embrião e o feto não são apêndices do corpo da sua mãe. Não é algo que nasce ali como um adendo, de jeito nenhum. O embrião e o feto são seres humanos em toda a sua forma e essência. No momento em que o óvulo ele é fecundado, ali nós temos uma pessoa. E ali há toda uma carga genética dizendo se ele vai ser hipertenso, se ele vai ter problema de coração, se ele vai desenvolver um câncer muito cedo, se ele será careca, se ele, enfim, vai desenvolver um problema genético. Está tudo ali, está tudo ali. É um ser humano. É por isso que a condição da realidade mostra claramente que o embrião e o feto são independentes da mãe, ligados, claro, por um cordão umbilical, de onde esse ser, o ser humano completo, se alimenta.
Então, quando eu penso a partir da condição da realidade, eu vou descobrir que o aborto é sim um assassinato consentido. Não importa o contexto, eu estou falando aqui do sentido geral. Estou falando aqui do ponto de vista amplo. Depois eu quero chegar no ponto de vista mais específico, sobretudo este caso tão triste que aconteceu no Brasil. Mas numa visão ampla, não há como negar. Aborto é um assassinato. É um assassinato consentido ou não. Realizado pela própria mãe, quando ingere remédios para forçar essa situação, ou de alguém que vai lá e realiza o procedimento. Ponto. Isto é o que a realidade nos impõe como condição. Mas eu preciso também olhar para essa prática, a prática do aborto, dentro dos seus pressupostos, principalmente os pressupostos políticos. E eu quero trazer aqui para a nossa reflexão essa visão um pouco mais amplificada. Nós sabemos que existe no mundo uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é formada por grandes capitalistas, ultracapitalistas, que querem de alguma maneira controlar o mundo. E eles fazem isso, inclusive, controlando a política de vários países, ou dos principais países, daqueles que são do seu interesse. E essa nova ordem mundial, desde o seu surgimento, eles também querem estabelecer o controle populacional no mundo. Porque eles dizem que a qualidade de vida no planeta, ela só acontecerá quando diminuirmos a quantidade de seres humanos habitando essa terra. É isso mesmo. É exatamente o contrário daquilo que Deus disse lá na criação e disse para Noé: crescei e multiplicai. E essa nova ordem mundial, ela então passou a investir em pesquisas científicas, acadêmicas, para que esse controle mundial fosse estabelecido. E a primeira tentativa que nós temos dessa nova ordem mundial são os anticoncepcionais. Eles financiaram pesquisas para a criação das mais variadas modalidades de contraceptivos ou de anticoncepcionais. Foram eles que estabeleceram essa oferta. Mas é claro que perceberam que os anticoncepcionais não estavam dando conta da diminuição populacional. Então, qual foi a segunda atitude desses ultracapitalistas, dessas famílias que são as mais ricas do mundo? O aborto. Começaram a financiar clínicas de aborto, ao mesmo tempo em que também utilizaram toda a sua influência para impor a governos que sancionassem o aborto como uma atitude livre de cada mãe. Seria a aprovação, a liberação do aborto, porque com isso teríamos uma diminuição populacional. É claro que o aborto também não deu conta, porque alguns países ainda insistem em colocá-lo como um crime. Então temos a terceira tentativa que se une às duas primeiras, que é a disseminação, a divulgação e também o incentivo do casamento de duas pessoas do mesmo sexo. E veja que aqui não estou tratando o mérito de uma pessoa estar com outra do mesmo sexo. Não aqui, não agora. Mas o que eu estou dizendo é que com isso você não procria. Veja, é isso que a nova ordem mundial impõe. Seria a diminuição a todo custo. Então, dessas práticas da nova ordem mundial, como eu disse, encontramos o aborto. Ela tem financiado clínicas, pode-se perceber ONGs, não todas, claro, mas ONGs, algumas ONGs que, sim, elas de maneira camuflada, elas utilizam essas práticas em vários países, como países da África, países da Ásia, enfim, e são, obviamente, tentáculos dessa nova ordem mundial.
E o objetivo é diminuição populacional. Existe uma obsessão por parte deste grupo nesse projeto de diminuição populacional. Então aí eles sancionam estas regras. E aí essa nova ordem mundial ela também financia o surgimento de movimentos sociais, como a esquerda chama, como por exemplo o feminismo. E o feminismo tem uma frase, diz: meu corpo, minhas regras. E aí toda a ênfase se dá na mulher, afastando-se do feto ou do embrião. É aquilo que conhecemos como janela de Overton, ou seja, temos um problema, é o aborto. Se nós ficarmos nessa discussão centrados no feto e no embrião, não vamos conseguir, porque, como eu disse, a realidade ela nos impõe o fato de que se trata de um assassinato. Então nós vamos desfocar o feto e o embrião e nós vamos focar na mulher. E dizer quantas mulheres não morrem em clínicas clandestinas. Meu corpo, minhas regras. A mulher tem o direito, porque é o corpo dela, ela tem direito de fazer o que ela bem entender. E aí nós temos toda uma construção da pauta esquerdista, sobretudo defendida pelas feministas. Veja, o que eu estou trazendo aqui são os pressupostos políticos. O que está por trás desta prática. E isto é visível. Quantas pesquisas em universidades esses ultracapitalistas eles financiam? Quantas ONGs, que são ONGs de fachada, são financiadas para que este projeto possa acontecer? E ao mesmo tempo impondo às nações a legalização do aborto. Então veja, eu preciso olhar para esse tema, como eu disse, de forma ampliada. O que está, de fato, por trás de tudo isto. Eu também preciso discutir essa questão a partir da postura ou da visão moral. A moralidade aplicada neste processo. E existe sim um setor da esquerda, e eu não quero aqui generalizar, nem toda a esquerda pensa dessa forma como colocarei agora, mas existe um grupo importante, significativo dentro da esquerda, que celebra o comunismo, os regimes totalitários de esquerda do século passado. Regimes que mataram mais de 100 milhões de pessoas. Agora, pense, como é que estas pessoas elas podem ou são capazes de relativizar a sua moral apoiando regimes que mataram das mais variadas formas mais de 100 milhões de pessoas? É uma moral relativizada. Veja o que está acontecendo na França. Na França, uma lei está em processo de aprovação, ainda não foi aprovada, parece que está no Senado agora, salvo me engano. E o que essa lei diz? Autoriza a mãe a abortar, tendo a sua gravidez, a sua gravidez tendo 9 meses. 9 meses! Ali a criança prestes a nascer. Essa é a moral relativizada. É claro, porque se uma parcela do pensamento de esquerda, repito, não são todos, mas se uma parcela da esquerda celebra regimes que mataram cruelmente mais de 100 milhões de pessoas, obviamente haverá toda uma moral relativizada para apoiar a prática do aborto, o assassinato do embrião ou do feto. E aí não se aplica o direito à vida, que tanto o embrião quanto o feto têm. Da mesma forma como qualquer ser humano tem direito à vida, o embrião e o feto também deveriam ter. Mas esta moral, ela é relativizada, onde matar cruelmente
Matar em campos de concentração, no paredão por fuzilamento, em câmaras de gás, de fome. Se nós temos um bem maior, lembra do consequencialismo? Os fins justificam os meios? É nisso que se aplica. É essa a moral. E aí eu pergunto, eu como cristão, eu devo me adequar a esse tipo de pensamento? A esse tipo de discurso? E vejam que nós precisamos entender que existe nisto tudo um impedimento teológico. É isso mesmo, um impedimento teológico, ou um impeditivo teológico. Por exemplo, as implicações do sexto mandamento, não matarás. Ele é quebrado frontalmente. Não há o que discutir. O que o Evangelho diz é não matarás. Mas, quando se tem esta prática tão triste, tão horrorosa, tão pecaminosa, o sexto mandamento ele é quebrado frontalmente. Mas eu não quero ficar apenas no sexto mandamento, eu também quero tratar do quinto mandamento. E me permitam trazer aqui os desdobramentos que a Confissão de Fé de Westminster, que é a base, a minha base, no que diz respeito à teologia reformada, diz com relação ao que os pais que são líderes, que exercem poder sobre seus filhos, ainda no ventre, devem fazer e o que eles não devem fazer. Diz assim, é a pergunta 129 do Catecismo Maior, diz assim: o que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Veja a resposta. Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. E a pergunta seguinte, a 130, diz assim: quais são os pecados dos superiores? A resposta: os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, a busca desordenada da própria glória, do repouso, do proveito ou do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los descuidadamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocá-los à ira, ou de qualquer modo desonrarem-se a si mesmos ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Então, essa é a função, os deveres e os pecados que uma mãe tem para com o seu filho. Está muito claro. Então veja, como não afirmar que a prática do aborto não é pecado em toda e qualquer situação? E aí eu quero concluir o vídeo, até para que não fique muito longo. Eu quero concluir mostrando que se você tem uma gravidez de risco, e isso é possível, onde existe uma grande probabilidade da própria mãe perder a sua vida, eu pergunto, uma mãe não estaria disposta a correr o risco de sacrificar sua vida para o bem do seu filho? Façam essa pergunta. Qual é a mãe de verdade, tendo seu filho já nascido, ali, uma criança? Ela simplesmente solicita que seja retirado um órgão do seu corpo, do corpinho do bebê, para colocar nela, porque ela está vivenciando uma situação de risco de vida, e aí então sacrifica o bebê para que ela sobreviva? O princípio é o mesmo. É por isso que eu digo,
A mãe verdadeira, ela sempre estará disposta a correr riscos para manter a integridade de seu filho. É por isso que eu compreendo que um cristão não pode apoiar o aborto, sob hipótese alguma. Não há nada que justifique esta prática. Nada. Até porque nós precisamos confiar no Senhor Deus quando se vivencia um risco verdadeiro. Até porque, hoje, com a medicina que nós temos, claro, existem aquelas que não têm acesso a essa tecnologia, infelizmente. Mas eu falo, a medicina como um todo, ela é capaz de preservar, na maioria das vezes, a vida da mãe e a vida do bebê. Inclusive, fazendo com que haja um nascimento precoce. Um feto com 5 meses. Nasça, coloque na incubadora e ali dê todos os cuidados, lutando para salvar a vida do bebê. Portanto, nada justifica a prática do aborto para um cristão. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha chegado até aqui também, por ele ter sido um pouquinho longo, e eu peço para que você, por favor, que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, aperte aí o sininho, faça comentários, eu, na medida do possível, vou tentar respondê-lo. E você que já se inscreveu, dá uma checada, às vezes seu nome desaparece, vai lá, se inscreva novamente, apoie esse canal. Se esse conteúdo ele é bom para você, ajude-me a fazer com que esse canal cresça mais e mais. E até a próxima.